Esteja me assistindo aqui pelo YouTube, ou aqui pelo Facebook, ou aqui pelo Instagram, de qualquer plataforma que você esteja nos assistindo, seja muito bem-vindo. Se você está aqui pelo YouTube, se inscreva agora no nosso canal, ative o sino, porque sempre tem novidades no nosso canal. Se você está pelo Facebook, se você está pelo Instagram, já sabe, curta o nosso canal aqui e receba todo dia, de segunda a sexta, informações novas para vocês. E hoje, no programa Maratone Suas Competências Profissionais, nós vamos falar do filme Titanic. Primeiro quero agradecer para o Alexandre, que nos deu a dica falando: Lilian, fala do Titanic. E aí ele me desafiou dizendo: faça uma relação do naufrágio com a carreira. Então, muitíssimo obrigada, Alexandre, por você ter dado para nós a dica de que o filme Titanic é uma excelente oportunidade para a gente comparar o naufrágio com a nossa carreira. Será que a sua carreira já naufragou em algum momento? Você sobreviveu ao naufrágio? Você está com vida nova depois dessa catástrofe? Como é que você está na sua carreira? Você gostou do início do debate? Então chame agora os seus amigos, compartilhe qual é o canal que você está nos acompanhando, seja no Face, seja no YouTube, seja no Insta. Pega o link, compartilhe agora com os seus amigos, chamem os seus amigos para cá, porque o debate de hoje é riquíssimo. Comparar o naufrágio do Titanic com a nossa carreira. Como será que nós estamos administrando? Quem é o capitão da sua carreira? É você? Ou você deixa na mão de outro capitão que não está conduzindo muito bem a sua carreira profissional? Só mais uma informação antes da gente começar a falar. Um abraço para o Leandro, que mandou para nós o seu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, e pediu a nossa ajuda. E você pode fazer a mesma coisa. O Leandro vem acompanhando todos os debates e a gente já debateu o filme aqui, hein? Querem dar uma recordada? Vai lá no site da LCA Consultoria e Treinamento.com.br, procure a aba para você. Na aba para você, você buscará Maratone Suas Competências Profissionais. E lá você já vai ver vários filmes que nós debatemos. Fome de Poder, Desafiando Gigantes, O Lobo de Wall Street, A Procura da Felicidade, O Poço, O Diabo Veste Prada, enfim, tá tudo lá. Se eu falar aqui, vou perder muito tempo e não é esse o foco. O Leandro assistiu os debates, fez um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, listou: Lilian, esse aqui é o meu ponto fraco, eu quero melhorar, mas eu não sei como, por onde eu começo, esse daqui eu também preciso mudar, eu vi no filme que eu tô fazendo errado, junto com o seu debate, quero mudar e não sei como. E ele utilizou o que eu falo toda segunda-feira para você. Programe a sua sessão virtual gratuita. E aí na sessão virtual gratuita, ele já tinha clareza do que precisava melhorar através dos filmes debatidos. Foi só um empurrãozinho que eu dei para ele. E aí ele está agora andando com as próprias pernas. Você pode fazer a mesma coisa. Tá difícil? Coloque no papel o que para você tá difícil. Coloque o porquê que tá difícil e vamos juntos construir o seu plano de desenvolvimento individual. Lilia, mas eu não tenho dinheiro. Deixa de ser bobo, eu tô falando. Sessão virtual gratuita! Aproveite a oportunidade e faça a diferença na sua carreira. Pare de chorar que as coisas não acontecem. E tome atitude, agenda a tua sessão virtual gratuita para fazer a diferença na sua carreira. Combinado? Ah, que ótimo! Já sei que você pegou papel e caneta na mão para ir anotando tudo que nós vamos debater hoje, certo? Se você quer indicar o filme da próxima segunda-feira, o que você vai fazer? Vai lá no site da LCA Consultoria e Treinamento, e tem a última linha no Maratone e Suas Competências, tem lá a última linha dizendo: sugira o seu filme. Clica lá, sugira o filme que você quer debater, sugira qual é o que você quer falar na próxima segunda-feira, combinado? O filme Titanic
Primeiro, a gente vai falar sobre uma realidade. Para falar da realidade, nós precisamos retomar brevemente um histórico aqui. Então, um artista pobre, uma jovem rica, se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic em noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem Rose desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor. O Titanic foi um navio moderno, construído no início do século XX, né? E aí ele desafiava, né, as leis, dizendo que ele era inafundável, assim como a discriminação entre as classes sociais, disputa de poder e a história de um amor de um jovem casal chamado Jack e Rose, de mundos completamente diferentes, os quais se conheceram e se apaixonaram durante a viagem turbulenta do Titanic. Então esse é um resumo do filme. É uma história real que o Titanic afundou, é uma história real que nós vamos aqui debater alguns pontos um pouquinho diferente do que você está comparado aos outros filmes, certo? Primeira coisa, primeira competência que nós vamos aqui debater do Titanic. Observe o contexto por trás dos acontecimentos. Sendo o Titanic uma história real, o que nós vamos observar? O Titanic foi construído no início do século XX, onde a Inglaterra e a Alemanha viviam uma disputa econômica no mercado, onde mostrar domínio da tecnologia, mostrar poder era altamente importante naquele instante, né? Inclusive por meio de demonstrações de força. Então, quem tinha o navio mais veloz, aquilo para a Inglaterra naquele momento era de extrema relevância, né? Fazia parte de uma grande competição. Trazendo para a nossa vida aqui, você observa o contexto por trás dos acontecimentos? Por exemplo, quando você vai se candidatar a uma vaga, você observa o contexto da empresa, a empresa que abriu a vaga, você observa que contexto ela está no mercado? Se está há muito tempo ou não no mercado, de que forma que ela se posiciona, quais são os sucessos dessa empresa, quais são os insucessos. Isso é observar os acontecimentos. Sobre a vaga, você questiona se é um aumento de quadro ou se é uma substituição de uma pessoa? Isso é de extrema relevância, observar o contexto da vaga em que você está se candidatando. Será que você não vai entrar num Titanic? Será que essa vaga que você está se candidatando não é um Titanic que se diz inafundável e aí passa-se alguns meses e você afunda? Cuidado. E para que isso não aconteça na sua carreira, observe os acontecimentos dessa empresa. Por isso que a gente fala tanto, observe no site da empresa, missão, visão e valores, não à toa, mas é porque durante a entrevista, você, candidato, possa reverter esse quadro. Ou seja, você, candidato, vai entrevistar o selecionador aqui. De que maneira? Antes você precisa observar todos os acontecimentos. Que empresa é essa? Como que ela está no mercado? O que ela faz? Brinque de Globo Repórter. O que faz? O que come? Como se reproduz? Investigue. Observe o contexto por trás das boas informações, para que você não entre num Titanic. O mesmo vale do outro lado. Você que está contratando, você RH, você que é o dono da empresa que está contratando, recebe um currículo lindo e maravilhoso. Confira as informações desse currículo. E quando eu falo confira as informações desse currículo, eu não estou dizendo para você ligar na empresa anterior, porque isso não é adequado, não é ético. Eu estou falando para, durante a entrevista, investigue cada informação que tem nesse currículo. Busque se o que o candidato está falando é realmente verdadeiro, porque você que está contratando pode admitir um colaborador
que não é tudo aquilo. É um Titanic que se diz inafundável, olha que palavra, mas na verdade você vai ter um susto mais tarde. Então preste muita atenção qual é o Titanic que você está entrando. Combinado? A segunda lição que a gente tem com o filme Titanic é: mude de rota quando necessário. Mesmo com a vasta experiência, o capitão Edward ignorou os avisos telegráficos que anunciavam icebergs em sua rota e permaneceu nela, na velocidade, até pediu para acelerar a velocidade do navio. As pessoas às vezes ficam ancoradas em um comportamento, mesmo que esse comportamento esteja ferrando a vida da pessoa. Reflita aqui comigo quantas vezes você já se comportou como o capitão Edward, agarrado, ancorado em um comportamento de insucesso na sua carreira. Talvez você esteja aí se comportando como o capitão Edward, que se diz: eu tenho experiência, Lilian, em meu currículo mostra uma vasta experiência, mas eu não sou contratado. Você jura? E daí que você tem uma vasta experiência? O que você faz com essa vasta experiência? Como é que você aplica essa vasta experiência? Nesse mês de junho, né, a LCA fez uma campanha sobre o LinkedIn e nós trouxemos algumas histórias curiosas. Pessoas dizendo assim: o LinkedIn contrata? O LinkedIn traz sucesso? Gente, mas faz mais de 10 anos que o LinkedIn está aí no mercado. E como assim você pergunta se o LinkedIn traz sucesso? É claro que traz, mas você está aí agarrado nesse comportamento, né? De insucesso. Pega o seu currículo, imprime, sai distribuindo pelas empresas. Nesse momento de pandemia, sai distribuindo um monte de e-mails. Fica a dica. Eu recebi nessa campanha falando do LinkedIn, então ficou mais popularizado ainda os meus contatos e vocês fiquem à vontade para me acionar, para me chamar. Tá? Mas muito curioso foi pessoas que mandavam o currículo para mim dizendo: Lilian, você pode analisar o meu currículo? E a campanha falava de LinkedIn. E eu disse: posso analisar o seu currículo, mas se 93% dos recrutadores buscam bons candidatos no LinkedIn, por que cargas d'água você quer que eu analise o seu currículo? Percebe? É como se fossem os marujos, né? Assim, as mensagens telegráficas mandando aviso para você dizendo: gente, currículo não se faz mais, agora é LinkedIn. E você ignorando essas informações, garrado nesse comportamento de insucesso, que tudo é currículo. Comente aqui com a gente, coloque nos comentários de que forma que você está buscando a sua recolocação no mercado, de que forma você está buscando a sua promoção no seu trabalho atual. Coloque se você está me ouvindo claramente, seja no YouTube, seja no Instagram, ou seja aqui no Facebook, para que a gente possa chegar até você com exemplos claros e que façam sentido para você, que esclareçam as dúvidas que você, que está aqui me dando a sua atenção, e muito obrigada, eu possa atender às suas necessidades. Teve também nesse momento de campanha do LinkedIn pessoas dizendo assim: Lilian, eu já fui demitido 2 vezes e foi por conta de corte da empresa. E aí eu devolvi uma reflexão que pode fazer total sentido para você aí. Você também já foi demitido mais de uma vez por corte da empresa? E vai permitir até quando a demissão te abraçar? Esse é um comportamento, né? Você ancorou em você que foi injustiçada, a empresa que te cortou. Presta atenção. Quando você é desligado da empresa, e eu já fui desligada mais de uma vez, então quando eu falo é porque já vivi na pele isso, tá? Posso compartilhar vários exemplos. A demissão ela não acontece por causa de um corte.
você vai plantando a sua demissão um pouquinho por dia, com algum comportamento seu que não vai ao encontro das expectativas da empresa. E aí, quando chega uma recessão, o que acontece? A empresa vai lembrar dos seus insucessos e vai falar tchau para você. Então, cada empresa que você foi demitido, demitida, reflita como foi esse período de experiência em que você esteve, o que você desenvolveu, como foi o seu trabalho. E aí, trace uma nova rota. Não seja não como o capitão Edward, que ignorou os avisos de que o navio ia bater num iceberg. Não permita não que a sua carreira dê trombada com o iceberg, ou seja, com a demissão. Caminhando para um pouco mais de discussão, e estou sentindo falta de vocês falarem comigo. Escreva aqui suas considerações sobre a sua carreira. Se você já encontrou um iceberg, como é que você desviou de um iceberg? Terceira competência que a gente vai debater aqui é: tenha bote salva-vidas. Desnecessário, né? A gente ficar aqui dizendo que o erro do Titanic, mais fácil da gente, aquela catástrofe toda, era dizer o seguinte: se tivesse o número de botes salva-vidas para todas as pessoas a bordo, o Titanic teria batido no iceberg, mas não teria morrido tantas pessoas, né? Nada nessa vida, gente, é 100% seguro, especialmente o mar e a sua carreira profissional. Para isso, liste aqui quais são os seus botes salva-vidas. E sabe o que é curioso, o que me chama a atenção aqui? Aqui o Alexandre está dizendo, ouvindo e atento às dicas. Alexandre, um beijo, foi você que nos deu a dica aqui do Titanic, as dicas que você contribuiu para a gente debater a noite de hoje. Então, quais são os botes salva-vidas que você tem para equilibrar a sua carreira profissional? Sabe o que é curioso? Quando eu estou entrevistando as pessoas, eu pergunto sobre um equilíbrio na sua carreira profissional. Nós temos 8 campos na nossa carreira. Então tem a vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar, a vida espiritual, a vida financeira, a vida acadêmica, saúde física e psíquica. E tá faltando uma, lazer. Lazer/social. E aí eu pergunto como é que se equilibra, né? Esses são os outros botes da sua vida. E aí as pessoas de imediato respondem: família para mim é muito importante. Família e amigos eu equilibro muito. E toda vez que eu faço uma pergunta, na sequência eu peço evidências. Se você for entrevistado por mim, esteja certo que a dar respostinha curta, eu vou chicotear você, porque eu te pergunto a todo instante evidência. E aí eu falei assim, então tá bom, então me dê evidências de que você realmente valoriza a sua família, de que você realmente valoriza os seus amigos, como é que você busca esse equilíbrio? Aí a pessoa gagueja. E sabe por quê? Porque a pessoa, ela mergulha no trabalho e ela começa a fazer hora extra, né, sem parar. Ela abraça o chefe como se fosse tudo na vida. Abraça aquele trabalho como se fosse tudo na vida. E aí ela esquece de uma boa convivência com os amigos, com os familiares. O que acontece? Aí a pessoa é demitida. Ela ganha no contrato algo, como que eu posso colocar para vocês? No contrato a pessoa entra com a bunda, o chefe entra com o pé. Já viram esse contrato? Acho que pode ser familiar para você, né? E aí ela fala assim, Lília, como é que eu busco recolocação? Uma das ações, não é o todo, é você retomar o contato com os seus amigos e distribuir o seu currículo, falando de indicações, né? E aí a gente coloca, tô recebendo aqui comunicado que o YouTube caiu. Então, quem estava no YouTube, por favor, migra para o Facebook, migra para o Instagram, para a gente garantir a comunicação, tá bom? E aí eu vou colocando para as pessoas que vai fazer contato.
Aí ela fala, ai, mas eu não sei como, Lilian, eu vou abordar tal pessoa, eu não sei como que eu vou fazer isso. Ué, por quê? Ah, porque faz tanto tempo que eu não falo, eu tenho um pouco de vergonha. Percebe como você não estava dando a devida atenção para os seus amigos, para sua família? Porque se estivesse realmente dando a devida atenção para os seus amigos e para sua família, no momento de perrengue, facilmente esses grupos iriam te abraçar. Mas isso depende de você, da forma como você cuida de cada pedacinho da tua vida. Quais são os seus botes salva-vidas? Trate eles com muito carinho. A quarta lição que a gente vai debater: o mercado é como um oceano, ele é imprevisível. Mesmo avisado de que havia icebergs na rota, a tripulação do Titanic não conseguiu avisá-los até que estivessem próximos demais para um desvio. Saber o que ia acontecer não foi o suficiente, né, para que os tripulantes pudessem prever com exatidão os acontecimentos daquela madrugada. E aí, meus queridos, existem dados históricos sobre os mares e quem navega sabe que cada oceano tem um tipo de comportamento. Um navegador ou mesmo um bom pescador experiente é capaz de prever razoavelmente como é que o mar vai se comportar de acordo com o vento, com o clima, no curto prazo, tá? Um bom navegante estuda a sua rota, a época do ano, o comportamento histórico dos oceanos, mas deve estar preparado para as tempestades, icebergs e eventos imprevisíveis. Você, será que é um bom pescador? Um bom navegador na sua carreira profissional? Reflita que se a gente comparar nesse instante, hoje é dia 22 de junho de 2020, nós estamos ainda vivendo a pandemia do coronavírus. Se a gente puder comparar a catástrofe do que foi o Titanic com a catástrofe que estamos vivendo nesse momento, com tantas vidas perdidas por conta do coronavírus aqui no Brasil. É no mundo, mas eu vou me fechar aqui no Brasil. O que nós podemos aprender com isso? A gente tem histórico de outras doenças contagiosas, como é que nós podemos lidar com isso, o que a gente pode trazer de comportamento comparado com situações antes vividas, o que a gente pode aprender? Ai, Lili, a gente nunca viveu isso antes, como que eu vou comparar? Eu vou dar o exemplo da cidade onde eu moro. Eu moro em Campinas, interior do estado de São Paulo, tá? E há 15 dias atrás, o prefeito da cidade abriu o comércio, dizendo que era abrir o comércio, mas que as pessoas deveriam ter atenção, andar de máscara, não era para lotar os espaços, enfim, uma série de orientações para que você pudesse abrir o comércio e você, cliente, usasse isso com sabedoria. O que aconteceu? O número de casos aqui em Campinas aumentou nos últimos 15 dias, porque as pessoas se comportaram. A rua 13 de Maio, que é o centro aqui em Campinas, parecia a época de Natal. Sabe aquele vucu-vucu? Parece que as pessoas perderam completamente o senso crítico de que a gente está vivendo uma pandemia. Pesquisas ainda apontavam, dizendo assim: a senhora realmente, o senhor realmente precisava estar aqui no centro? Não, na verdade eu não precisava, mas eu não aguentava mais a quarentena na minha casa, então eu vim. Isso significa o quê? Que a pessoa está se expondo ao risco. Imagine que no momento de pandemia, de catástrofe, você sabendo dos riscos e você ainda se expõe. Quantas vidas no Titanic também se perderam pelo desespero? As pessoas deixaram o desespero tomar conta. Então, dentro de situações que você não consegue planejar, prever,
que você tenha o mínimo de senso crítico e não permita não que o desespero tome conta de você. Porque se assim o fizer, aí a tua carreira tá ferrada. E se você depender da LCA, nós vamos te ajudar para que isso não aconteça, não! Quinta lição que a gente vai debater aqui é: leia sua carta náutica. A carta náutica, ela reúne as experiências de todos os navegadores que estudaram as rotas por eles traçados. Nesses mapas estão indicadas as regiões de correntezas, as montanhas submarinas e as diferentes profundidades. São como os prospectos dos fundos e das emissões de ativos. Um bom navegador lê os prospectos, a carta náutica, lê a carta náutica com muita atenção. E isso para que ele tenha domínio do percurso que ele vai correr. E aí eu te faço a seguinte pergunta: você estuda a vida de profissionais de destaque da sua área como se eles fossem a carta náutica? Sim! Se você quer ser, por exemplo, um palestrante, você simplesmente fala: eu tenho talento de palestrar? Ou você realmente planeja como ser um bom palestrante? E aí, qualquer outra profissão, talvez você queira ser médico, talvez você queira ser engenheiro, talvez você queira ter a sua empresa própria. E aí você simplesmente fala: eu tenho talento para, e sai atirando para todo lado? Ou você copia quem são os talentos da sua área? Isso faz toda a diferença, porque daí você sai do senso comum dizendo que as empresas não têm, as pequenas empresas não têm chance no Brasil, porque esse Brasil é injusto. Existem as injustiças, não vou ser hipócrita aqui dizendo que não temos injustiças. Sim, nós temos. Mas e aí, você vai se apegar a essa bengala para justificar o fracasso da sua carreira profissional? Ou você vai realmente planejar? Vai pegar a sua carta náutica e para tua carreira vai copiar as pessoas que têm talento. Leia as histórias das pessoas de talento para entender qual foi o percurso que elas fizeram, onde elas tropeçaram, para que você não tenha o mesmo tropeço e faça a diferença. Quase que chegando no final do nosso debate de hoje, tá? Nós vamos colocar aqui. O Alexandre está colocando mais uma observação, está dizendo assim: entendi, e colocou risos. Isso aí, Alexandre, a gente vai realmente debater a sua carreira. Como é que nós estamos aqui trabalhando? Você vai deixar que a vida, os imprevistos da vida justifiquem os erros nossos? Ou você vai tomar ação, pegar a sua carreira fortemente e dizer: quem manda na minha vida sou eu? E aí, caminhando aqui para o final, desenvolva em você o capitão experiente. E o que eu quero dizer com isso? A mesa de operações de um gestor até lembra a cabine de um capitão, não é? As informações nas telas ajudam o profissional a se ater o que determina o prospecto do fundo que está sobre a sua responsabilidade. Então, o capitão, ele olha aquele painel gigante dizendo: tenho esse desafio, tenho essa rota, tenho isso aqui, e ali ele toma decisões. O fato de ter tudo isso vai significar sucesso 100%? Não, não vai. Mas ajuda bastante, significativamente. O que faz a pessoa ter sucesso pleno é: que diferença faz os erros que ele teve na sua vida? A experiência do comandante, o fato de ter navegado em águas calmas ou revoltas, faz com que ele aprenda a lidar com as situações que não estão ali no mapa. Então, quando eu estou entrevistando um candidato, e a pergunta: quais são os seus pontos fracos? É certo que quando eu faço essa pergunta, quais são os seus pontos fracos, né, eu quero saber se você, na sua história, já teve um Titanic aí, se você já afundou alguma vez.
E está tudo bem você, em algum momento da tua carreira, ter afundado. O problema não é ter afundado. O que faz a diferença nessa resposta, o que faz você se destacar dos demais candidatos, é você dizer como você sobreviveu à catástrofe. Ou seja, quando você relatar os seus pontos fracos, você vai me dizer o que você tropeçou, como você se reergueu, em quanto tempo você se reergueu ou está se reerguendo e o que você está fazendo para que esse ponto fraco não atrapalhe mais a sua carreira profissional. Qual é a aprendizagem que você tem com tudo isso? Será que se nós entrevistássemos, tivéssemos a oportunidade de entrevistar o capitão Edward, o que será que ele responderia sobre o Titanic? Eu deveria ter ouvido as mensagens que chegaram por telégrafo de que eu tinha um iceberg. Eu deveria ter dado a voz. Será que você, gestor de pessoas, ouve o seu time? Será que você, gestor de pessoas, quando eu for entrevistar você vai ter a coragem de dizer para mim, olha, em tal momento da minha carreira eu não ouvi o meu time, isso fez com que eu fracassasse no projeto X, depois disso eu aprendi a lição, nenhum outro projeto mais na minha vida eu fracassei. Errar é humano. Permanecer no erro, no mesmo erro, é a burrice. Então eu convido você a refletir sobre os seus pontos fracos. Como é que você está lidando com esses pontos fracos? Como é que você está aprendendo a superar os seus pontos fracos? E se está difícil para você conduzir os seus pontos fracos, faça a mesma coisa que Alexandre e Leandro fizeram. Acesse uma sessão virtual gratuita, compartilhe o que está desafiando a tua carreira profissional e aí a gente dá aquele empurrãozinho para você, combinado? Vamos fazer uma recapitulação breve aqui, retomando as lições do filme Titanic. 1. Observe o contexto por trás dos acontecimentos. Então eu falei para vocês que o Titanic saiu da Inglaterra em uma disputa de poder forte com a Alemanha. E você, se candidatando para as vagas, você sabe qual é o contexto dessa vaga? É um aumento de quadro? É uma substituição? O que está por trás disso? Você que está contratando, como que você faz para conhecer se o candidato está mentindo ou não? Cuidado para não entrar no Titanic. 2. Mude a rota quando necessário. Exerça flexibilidade, não seja não como um capitão Edward, que ignorou os avisos, permitindo que o Titanic naufragasse. 3. Tenha botes salva-vidas o suficiente. Identifique na sua carreira profissional quais são os botes salva-vidas, qual é o seu plano B, quais são as áreas de suporte que você tem na sua carreira. 4. O mercado é como o oceano, ele é imprevisível. Você estuda a rota, você estuda quais são os caminhos alternativos, mas aí no meio tem ventanias, trovoadas, icebergs. E o que você faz com o imprevisível? Aprenda a lição e não permita não que o desespero tome conta de você. Se você permitir que o desespero tome conta de você em situações de imprevisibilidade, aí você afunda. Aí você vai afundar no Titanic. 5. Leia a sua carta náutica. Ou seja, para nós aqui no mercado de trabalho, procure saber mais da vida das pessoas de sucesso. Quem são as pessoas de sucesso na sua área? Estude com carinho o que ele fez, como fez, por que fez, aonde caiu, por que tropeçou, para que você copie as boas práticas e não cometa os mesmos erros, já que você está tendo referência para fazer diferente. 6ª lição, e não menos importante, desenvolva em você um capitão experiente. Isso, o capitão experiente, nada tem a ver com idade cronológica, tem a ver com o como você administra cada situação imprevisível na sua vida.
Então, tropeçou? Tá tudo bem. O problema não é tropeçar. O X da questão, o que faz toda a diferença é em quanto tempo você se reergueu. O como você se reergueu. Então, a minha pergunta aqui é: você está desempregada há quanto tempo? Ai, faz mais de 6 meses, a vida está difícil. Aí você vai permitir 6 mais 6 mais 6 até quando? Até quando você vai ficar se lamuriando que a situação está difícil? Tome agora uma decisão para a sua vida. Faça agora a diferença na sua vida. Eu vou fechando por aqui, agradecendo imensamente a participação de todos e dizendo até quinta-feira, 7 horas da noite. Quinta, 7 horas da noite dessa semana, dia 25 de junho, 7 horas da noite, você vai acompanhar Marketing Pessoal parte 2. Então, se você perdeu a parte 1, acesse as redes sociais da LCA, que tem lá o conteúdo gravado, para que você esteja acompanhando a parte 2 de forma muito alinhada com a gente. Nós vamos falar de cases de sucesso, nós vamos falar como é que você promove o seu marketing pessoal. Você vai construir na quinta-feira o seu plano de ação para o seu marketing pessoal. Combinado? Excelente final de noite, boa semana para todos nós e nós vamos nos ver quinta, 7 da noite. Beijo, tchau!